Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos estar a olhar para o livro de Provérbios no capítulo 27. Mas eu gostaria, antes de entrar neste estudo do capítulo 27, voltar um pouco atrás, ver o capítulo 26, do verso 23 a 28. Vamos então ainda retirar lições deste capítulo 26, pois cada versículo deste livro é tão fundamental, tão profundo, que nós sempre temos lições vivas para o nosso dia. Diz assim a palavra de Deus, no livro de Provérbios, capítulo 26, verso 23. Como o vaso de barro coberto de escória de prata, assim são os lábios amorosos e o coração maligno. O amor proibido é comparado aqui com um vaso coberto de escória de prata. E os lábios amorosos com um coração maligno. Vemos aqui como muitas vezes as pessoas falam de coisas que o coração não está a sentir. E é exatamente isso que o autor de Provérbios nos alerta, mais uma vez, para nós avaliarmos as nossas motivações. O coração sempre aparece nas Escrituras como o centro da nossa motivação, o centro daquilo que nós realmente somos. Então a nossa boca deve ser coerente com aquilo que vai na nossa alma, no nosso coração. E é esse o grande alerta que o autor aqui nos faz. O verso 24 prossegue. Aquele que aborrece dissimula com os lábios, mas no íntimo encobre o engano. Quando te falar suavemente, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. Ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá publicamente. Quem abre uma cova, nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve. A língua falsa aborrece a quem feriu, e a boca lisonjeira é causa de ruína. Vemos aqui como Salomão dá extrema atenção às motivações do coração, como ele dá extrema atenção àquilo que é dito também em conversas. E muitas vezes ele fala aqui daquela pessoa que com os lábios diz uma coisa, mas no seu íntimo sente outra. Nós, em termos populares, chamaríamos esta pessoa daquele que dá graxa habitualmente. Então esta pessoa que está constantemente a elogiar, mas na realidade não sente, só o faz para agradar, isso é algo que a palavra de Deus condena seriamente. Devemos ser íntegros, devemos ser transparentes, verdadeiros. Não está a dizer que não devemos ter cuidado com o que dizemos, não é isso. É óbvio que devemos ter cautela com as nossas palavras. Mas ao mesmo tempo devemos ser sinceros naquilo que nós dizemos. E é exatamente isso que o texto bíblico nos adverte. Chegamos então ao capítulo 27 do nosso livro de Provérbios. E eu gostaria então de continuar a ler estes textos tão interessantes que têm tantas lições para nós. Diz assim: não te glories no dia de amanhã, porque não sabes o que trará à luz. É um texto bíblico que contém sérias advertências e muito sábias advertências. Realmente nós não nos podemos gloriar no que vai acontecer amanhã, dizendo amanhã vou ter um emprego tremendo, ou amanhã vou ter uma casa fantástica, amanhã vou ficar rico. Nós não sabemos o dia de amanhã. O dia de amanhã não está nas nossas mãos. É óbvio que podemos fazer planos, é óbvio que sim. O texto bíblico não está a dizer que não devemos planear, não é isso. Mas nós de facto não dominamos o futuro. O futuro, costumamos dizer, a Deus pertence. Só efetivamente Deus pode conduzir o nosso futuro. Só Deus pode realmente conhecer o futuro. E é por isso mesmo que nós necessitamos depender tanto de Deus. Porque é o Espírito de Deus que pode mostrar aquilo que vai acontecer. E por isso mesmo, o mais importante é que nós olhemos para o dia de hoje e consideremos o dia que estamos a viver e façamos o melhor neste dia que é o dia de hoje. O amanhã
A Deus pertence e nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. É por isso também que a palavra de Deus nos diz que o dia de hoje é o dia da salvação, é o dia aceitável, é aquele dia em que nós somos confrontados com a palavra de Deus. Eu conheço algumas pessoas que ouvem falar da palavra de Deus, até gostam de ouvir falar da palavra de Deus, mas depois dizem, eu tomo uma decisão de me relacionar com Deus amanhã. Amanhã nós não sabemos o que vai acontecer e amanhã pode não chegar. É por isso que é tão importante ouvirmos a palavra de Deus e, se Deus está a falar ao nosso coração, é responder positivamente ao apelo de Deus. Jesus Cristo contou uma história no Novo Testamento que relatava um pouco esta mentalidade. Um homem que trabalhou a vida inteira para alcançar alguns bens e por isso ele conseguiu esse fim. Então já tinha de facto muito dinheiro para o seu sustento, para a sua reforma, e ele estava descansado, dizendo, agora já tenho o suficiente, vou viver uma vida regalada. Talvez alguns dos amigos nossos que nos ouvem, que estão a trabalhar no estrangeiro, em França, nos Estados Unidos e outros, talvez sintam isto. Vou trabalhar afincadamente para ter uma vida melhor, para ter um dia melhor, para poder ter, quando for mais idoso, um descanso. E a palavra de Deus nos diz que o mais importante para nós não é os bens materiais. E Jesus contou essa história que eu estava a dizer e ele disse a certa altura, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será? Então é fundamental nós percebermos que os bens materiais fazem parte da nossa vida, são essenciais à nossa existência. Jesus não disse para nós ficarmos deitados numa rede a descansar, não é isso, de forma alguma. Mas também não podemos só dedicar a nossa vida ao trabalho. Temos que analisar a nossa vida de uma forma equilibrada, avaliar a nossa caminhada espiritual, pois ela é mais importante do que tudo. É por isso que Jesus Cristo disse a certa altura, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E esta história que Jesus contou termina desta forma, como eu disse. Jesus dizendo, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será. Realmente necessitamos considerar o nosso dia-a-dia. E hoje é o dia aceitável de salvação, em que nós nos podemos relacionar com Deus, em que nós podemos começar uma nova relação com o Pai. Então continua este texto bíblico mostrando que nós não nos devemos gloriar no dia de amanhã. Não há nada para nos gloriarmos no dia de amanhã, porque o amanhã trará à luz aquilo que Ele próprio vai revelar. Por outro lado, vemos, seja que outro te louvem e não a tua própria boca, o estrangeiro e não os teus lábios. Mais uma recomendação sábia aqui. Aquelas pessoas que facilmente se elogiam, auto-elogiam, dizendo eu sou de facto fantástico, sou uma pessoa que sei fazer isto, sei fazer aquilo, sei fazer aquilo outro, e constantemente estão-se a autopromover, toma cautela com esse tipo de pessoas. Por isso, o livro de Provérbios diz, não sejas tu próprio a te louvar, não sejas tu próprio a te auto-elogiar. Deixa que sejam os outros a fazê-lo. Se de facto aquilo que tu realizas é importante, os outros irão reconhecer. E não necessitas ser tu a te autopromover, porque quando isso acontece, as pessoas ficam um pouco de pé atrás com esse tipo de comportamentos. As pessoas não gostam de pessoas vaidosas, orgulhosas, pessoas que estão constantemente a autopromover, e nós conhecemos algumas figuras públicas que fazem isso com frequência, sempre se autopromover, dizendo eu sou o melhor, eu é que sei, e rapidamente diz as Escrituras que Deus resiste aos orgulhosos, mas aos humildes Deus dá graças. Então vejamos que é Deus quem trabalha, é Deus quem resiste ao orgulhoso, e mais cedo ou mais tarde, e o povo tem uma imagem bonita para dizer que quanto maior a pessoa sobe, maior é o tombo. Quanto mais alta a pessoa está, maior é o tombo. E isto é de facto uma imagem, um provérbio popular que nos mostra que temos que ter cuidado com o autoelogio. Devemos deixar que sejam outros a reconhecer em nós aquilo que de facto há de bom em nós, porque há coisas boas que nós temos, mas devem ser os outros a reconhecê-lo. O verso 3 prossegue. Pesada é a pedra e a areia é uma carga, mas a ira dos insensatos é mais pesada do que uma e outra.
Veja bem, aqui Salomão trata constantemente desta pessoa insensata, esta pessoa que não tem bom senso, esta pessoa que não sabe discernir o que é correto do que é errado. E o texto bíblico diz que a ira dessa pessoa, de facto, é uma carga pesada, porque não há nada que nós possamos dizer que a vá convencer do contrário. E infelizmente há muitas pessoas insensatas, pessoas que não percebem, que não se deixam convencer do seu próprio erro. E estas pessoas de facto não vão longe. O verso 4 prossegue: cruel é o furor, impiedosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Veja aqui uma advertência séria. Aqui, caro amigo, encontramos estas 3 expressões de uma natureza sem Deus, de uma natureza corrompida: o furor, a ira e a inveja. E de facto todas elas vão distorcendo a natureza humana, são terrivelmente perigosas para a nossa natureza. Quando alguém está com inveja, nós conhecemos e às vezes ouvimos até relatos nos jornais do vizinho que ficou com inveja do terreno do vizinho, pegou uma caçadeira e deu cabo daquela família. Coisas deste género. Pessoas que de facto viram o vizinho com um novo telemóvel, já vão a correr para comprar um outro telemóvel. Pessoas que viram o vizinho com uma nova casa, vão a correr, pediram um crédito bancário, empenhar-se completamente para ter uma casa semelhante. E infelizmente até a publicidade explora estas características negativas do ser humano. A inveja, a ira e o furor não são de facto características positivas, não são qualidades. Nós devemos dominá-las, porque compete-nos a nós dominar esses instintos, essas características que muitas vezes conduzem-nos a atitudes menos positivas. O verso 5 ainda diz: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Aqui temos de facto algo fantástico. É importante de facto nós manifestarmos o nosso amor. Veja como o texto bíblico coloca a questão. Há muitas pessoas que às vezes no seu casamento não manifestam amor. Não são capazes de verbalizar o amor que têm pelo seu cônjuge, pelos seus filhos. Muitas vezes nem um abraço ou um beijo dão aos filhos, nem se sentam com eles para poder partilhar o amor. É fundamental manifestar o amor. O texto bíblico diz que até é melhor a repreensão do que o amor encoberto. Ter amor por alguém e não o manifestar não vale a pena. Se você ama o seu cônjuge, se você ama os seus pais, se você ama os seus filhos, manifeste isso de uma forma clara à outra pessoa. Diga-lhe que o ama. Você talvez tenha vergonha, talvez tenha dificuldade em dizer. Algumas pessoas dizem, mas eu já disse que a amava quando casei há 30 anos, para que é necessário eu dizer outra vez? Ainda há pouco tempo estava com um casal a aconselhá-los e o marido dizia exatamente isso. Ele disse, mas é óbvio que eu tenho que amar a minha mulher. Eu estou junto com ela. Pois, mas não chega a estar junto para dizer que se ama. De facto, é melhor a repreensão franca do que o amor encoberto. Ou seja, vamos pôr a descoberto o nosso amor. Não tenhamos receios de manifestar aquilo que é mais importante na nossa vida, que é o amor. Então você que me está a ouvir, não tenha receio de manifestar o seu amor aos seus filhos. Não tenha receio de manifestar o seu amor ao seu cônjuge, porque isso é o que é mais importante na vida. Isso é o que vale mais. De tudo o que se deve guardar, de tudo o que devemos preservar, o mais importante é o amor. Porque ele não só fica para esta vida, mas ele dura eternamente. A palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 13, tem um poema fantástico ao amor e diz exatamente isso no final desse capítulo, dizendo que a esperança e a fé vão terminar, porque quando chegarmos à presença de Deus já não há necessidade de ter esperança nem de ter fé, mas o amor dura para sempre, o amor é eterno. Então vale a pena você e eu começarmos a aprender a amar aqui na Terra. Vale a pena nós manifestarmos o nosso amor já, porque isso trará frutos muito benéficos para a nossa alma e para com aqueles que cruzam connosco. O verso 6 ainda nos diz: leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos.
Veja aqui como Deus coloca o amor e a disciplina. No verso 5 ele tinha dito que era de facto melhor uma repreensão franca do que o amor encoberto. Agora aqui diz que é importante haver a repreensão franca, sim, mas feita com amor. Ou seja, a disciplina e o amor, a correção e o dizer de uma forma clara à pessoa que amamos o que ela está a fazer de errado ou deixa de estar é fundamental para o crescimento do caráter. E depois temos a sequência, o paralelismo que encontramos aqui neste verso 6 dos beijos. O beijo daquele que odeia são enganosos. Quando eu leio este texto faz-me lembrar Judas Iscariotes, que deu um beijo a Jesus mostrando assim que o ia trair. Então, muitas vezes os afetos não são sinónimo de amor, é o que o texto está a dizer. Os beijos devem ser dados, sim, com amor e não com ódio no coração, não por desentendimento, não por inveja, não com motivações menos dignas. Os afetos devem ser partilhados com base no amor, assim como a disciplina e a correção devem fazer parte desse amor. O verso 7 ainda prossegue. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo o amargo é doce. Um provérbio extremamente interessante que revela a necessidade de cada um de nós e revela bem quem o homem é. Quando o homem está saciado da sua fome, ele na realidade despreza aquilo que é fundamental para a vida. Mas aqueles que estão famintos prezam tudo, até aquilo que é amargo passa a ser doce. Eu com os meus filhos às vezes tenho relatado exatamente isso. Falo das necessidades que a nossa família passou quando eu ainda era criança e digo aos meus filhos, mas vocês agora têm tudo e nunca estão satisfeitos. Quando nós éramos crianças, pensar em ter um pedaço de pão com manteiga era já assim uma coisa fantástica. Quanto mais pensar em ter fiambre e ter queijo e ter isto e ter aquilo. E muitas vezes as crianças hoje têm acesso com facilidade a essas coisas. Eu não estou a falar de um saudosismo, de voltarmos atrás, de forma alguma. Mas isto só para ilustrar o princípio de que a pessoa, tendo as coisas, muitas vezes a despreza, não valoriza. Por isso que é importante, quando queremos ajudar alguém, que essa ajuda seja uma ajuda efetiva, que leve a pessoa a valorizar aquilo que lhe está a ser dado. E por isso mesmo, talvez não convém, isto tem sido a minha experiência, dar tudo de mão beijada a alguém que precisa, mas ajudar essa pessoa a trabalhar para que ela possa valorizar o que ela vai adquirir. Por isso eu creio que aquele provérbio que atribuem pelo menos aos chineses é muito interessante. Quando alguém tem fome, não lhe dês peixe, mas ensina-o a pescar. Assim essa pessoa vai de facto valorizar aquilo que está a receber. O verso 8 prossegue ainda neste livro de Provérbios, capítulo 27. Qual a ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lar. Aqui temos de facto uma expressão interessante e fala-nos acerca da distância, da pessoa que se afasta do seu lar. E aqui não está a falar de uma distância meramente geográfica, porque às vezes podemos pensar que uma pessoa que está longe do seu lar é alguém que saiu para trabalhar fora e que por isso está distante uma semana. É verdade, isso é uma distância, mas eu creio que a distância que tem assassinado mais casamentos é a distância emocional. Muitas vezes as pessoas até se cruzam no corredor, mas estão tão longe um do outro que de facto é como se não conhecessem. É como se fossem estrangeiros na mesma casa. Essa distância emocional tem de ser combatida, tem de ser diminuída. É necessário que cada cônjuge trabalhe para que esta distância emocional desapareça. E de facto não faz sentido um pássaro andar longe do seu ninho quando tem as crias para cuidar. Assim não faz sentido um dos cônjuges sair do seu lar para longe do seu lar, seja emocional ou geograficamente, quando tem uma família para construir. É efetivamente importante e fundamental que cada um de nós trabalhe no sentido de construir o seu ninho, construir o seu lar. Por isso Jesus nos afirma dizendo: o que Deus ajuntou, não separa o homem. Há algum tempo atrás tomei uma nova consciência deste texto bíblico e apercebi-me que muitas vezes o homem que aqui separa não é alguém que está fora do casamento, mas é o próprio cônjuge, o homem ou a mulher
que ao não trabalharem para a sua relação, ao se acomodarem a determinadas situações, estão a contribuir para que aquilo que Deus juntou se esteja a afastar. É fundamental cada um de nós trabalhar afincadamente para construir esse lar. Verso 9 prossegue a dizer: como o óleo e perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Não abandones o teu amigo, nem o amigo do teu pai, nem entres na casa do teu irmão no dia da tua adversidade. Mais vale um vizinho perto do que um irmão longe. Conselhos aqui tão sábios que escusam qualquer comentário. Verso 11: sê sábio, meu filho, e alegra o meu coração, para que eu saiba responder àqueles que me afrontam. O prudente vê o mal e esconde-se, mas o simples passa adiante e sofre a pena. É necessário nós tomarmos atenção, de facto. Aqueles que são sábios avaliam os perigos das situações e corrigem antes de chegar a cair na armadilha. Verso 13: tome-se a roupa aquele que fica por fiador por outrem, e por penhor aquele que se obriga por mulher estranha. O que bem diz ao seu vizinho em alta voz, logo de manhã por maldição lhe atribuem o que faz. O gotejar contínuo no dia da grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes. Vários textos aqui que têm advertências importantes. Uma advertência também ao não ficar por fiador de alguém. Os perigos em que isso se envolve. Por isso mesmo é fundamental nós, quando tomamos essa decisão, avaliarmos bem se temos as condições ou não para ficar por fiador de alguém. O verso 17 diz: como ferro com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. É fundamental nós entendermos que os verdadeiros amigos são muitas vezes aqueles que mais nos criticam, que mais nos corrigem, que mais perto de nós estão para nos dizer aquilo que são as nossas falhas. Então, se você tem alguém perto de si que é um amigo verdadeiro e que está a dizer-lhe alguma coisa que até o ofendeu, o magoou, você olhe para este texto. É ferro com ferro se afia. Não é simples, não sei se você já reparou, quando se está a tentar afiar uma faca, é necessário colocar então aquela parte para afiar, e muitas vezes é com o outro ferro que se faz isso. E isso, podemos dizer, é doloroso, tem que ser uma superfície dura para corrigir outra superfície dura. Assim, os amigos são fundamentais para a nossa relação. Eu gostaria de terminar o nosso tempo hoje lendo os últimos versos, dizendo: o que trata da figueira comerá do seu fruto, e o que cuida do seu senhor será honrado. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.